Será que ainda está valendo importar alguma coisa do AliExpress em 2021 com dólar do jeito que está hoje? Vamos lá para o vídeo que a gente vai conversar sobre isso. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai falar se ainda está valendo ou não está valendo a pena importar alguma coisa do AliExpress, principalmente com relação a smartphones, tá? Vamos ver aí se com o dólar do jeito que está hoje, está valendo ou não aí a gente correr esse risco da tributação que vai acabar acontecendo aqui no Brasil também. Pois é, o dólar hoje, na data desse vídeo, está saindo aí mais ou menos em torno de R$ 5,56, tá? Pode ser que mais para frente, quando você estiver vendo isso aí mais para frente, esse preço já tenha mudado para cima ou para baixo. Esperamos que um pouco mais para baixo. Mas isso interfere diretamente nas compras de quem costuma fazer algumas importações, principalmente de quem compra lá do AliExpress, que é um site chinês muito conhecido por quem curte aí fazer as suas importações. Se você nunca ouviu falar do AliExpress, o AliExpress é um site no estilo mais ou menos do Mercado Livre aqui do Brasil, tá? Lá dentro você vai encontrar vários vendedores, incluindo várias marcas, tá? Que ficam lá dentro vendendo os seus produtos. E assim como é aqui no Mercado Livre do Brasil, você precisa se atentar a alguns detalhes para que você não passe perrengues na hora de fazer a sua compra. Como é que a gente faz aqui no Mercado Livre do Brasil? Toda vez que a gente vai comprar alguma coisa lá dentro, eu pelo menos aconselho fortemente que você faça isso também, tá? Você precisa ver qual é a reputação do vendedor para que você não passe apuros na hora que você estiver recebendo a sua encomenda aí na sua casa, tá? Por mais que o Mercado Livre acabe cobrindo eventuais problemas que você tenha com a sua compra, sempre é bom você evitar dor de cabeça, porque a gente nunca sabe para que lado, no final das contas, vai pender aí a decisão, possivelmente de um Mercado Livre, caso você precise dela. O AliExpress funciona exatamente como o Mercado Livre aqui do Brasil, tá? Você tem lá os vendedores e você tem as lojas que vendem lá dentro, são as lojas oficiais. Por exemplo, a loja oficial da Xiaomi, a loja oficial do Amazfit, a loja oficial da Huawei e por aí vai, tá? Você pode encontrar vendedores vendendo produtos dessas marcas ou as próprias marcas com as suas lojas oficiais lá dentro, beleza? Sempre é bom que você procure primeiramente as lojas oficiais, tá? Só se o preço estiver muito mais alto, aí você começa a dar uma olhada lá em alguns outros vendedores, mas sempre olhando a reputação deles, tá? Por quê? Porque por mais que o AliExpress, assim como o Mercado Livre faz aqui com a gente, acabe intermediando aí qualquer eventual problema que você tenha com a compra, você tem um fator a mais para deixar a sua luz, a sua lanterna aí ligada, tá? Por quê? Porque o site AliExpress é um site chinês, então ele não está aqui no Brasil, a legislação que ele segue não é a brasileira, não adianta você depois colocar lá no Reclame Aqui, no Procon, porque eles estão lá na China, eles não respondem à nossa legislação, eles não respondem ao nosso direito do consumidor, tá? Eles estão presos à legislação chinesa, beleza? Por mais que eles tentem solucionar alguma coisa aí para você, pode ser que eventualmente não seja observado a sua alegação. Tendo isso como parâmetro, então você precisa ver qual é a avaliação que o vendedor tem, ver lá as pessoas que já compraram, porque fica lá disponível para você visualizar quais são as avaliações, como é que tá as avaliações, quais foram os países, as pessoas de que países compraram com ele. Normalmente você vai encontrar vários brasileiros que já compraram aquele produto daquela loja. Dá uma olhadinha lá e vê o que as pessoas estão dizendo, tá? Para que você tenha um parâmetro, beleza? Mas beleza, vamos dizer que tá tudo ok, você já observou todos esses detalhes, todas essas nuances aí, e você quer comprar o produto. Será que vai valer a pena você comprar lá no AliExpress, por exemplo, um smartphone Poco X3? Ou será que vale mais a pena você já adquirir o produto aqui no Brasil, tá? E aí eu vou dizer para você que vai depender do preço que está sendo vendido lá no AliExpress. Bom, então eu vou dar um exemplo de preço lá do AliExpress e aqui do Brasil para que a gente possa exemplificar bem essa situação, tá? Tô com uma colinha aqui e aqui é o seguinte que está dizendo, ó, o Poco X3 lá no site do AliExpress, junto com o Redmi AirDots 2, está custando R$ 1.371, tá? Isso aí é uma vendinha casada do lugar da loja que eu peguei aí para vocês terem um parâmetro. Então, com R$ 1.371 você vai comprar um Poco X3 mais um Redmi AirDots 2, beleza? Eles não vendem o Poco X3 separado. Aqui no Brasil, no Mercado Livre, você vai encontrar um Poco X3 também por R$ 1.820. E aí você tem que colocar na balança se vai valer ou não vai valer a pena essa situação toda. Pegando o preço aí do AliExpress do Mercado Livre, você vai encontrar uma diferença do Poco X3 de mais ou menos quase R$ 500, tá? Mas você tem que colocar na sua conta ainda que quando o produto chegar aqui no Brasil,
provavelmente ele vai ser taxado pela Receita Federal aqui do Brasil, tá? Então você vai receber aí de taxa mais ou menos uns 200 a 300 reais no mínimo, tá? Então você sempre considera isso como o mínimo, porque pode ser taxado em até 60% do produto, e se for taxado em até 60% do produto, já não compensa mais você mandar vir da China. Vamos supor que você só seja taxado em 200 e alguma coisa, 300, vai, no máximo. Beleza. Então você pagou final preço do produto R$ 1.671. Deu uma diferença aí de mais ou menos uns R$ 200 só para o produto já aqui no Brasil, tá? E aí você tem que encaixar um outro fator, que é o tempo que você vai esperar para que esse produto chegue aqui no Brasil, tá? Você está precisando do produto logo? Não adianta mandar vir da China, porque ele não vai chegar tão rápido assim, tá? Por mais rápido que ele chegue, eu já vi produto chegar da China aqui no Brasil em mais ou menos uns 5 dias úteis, tá? Mas chega aqui na alfândega, ele fica travado, a Receita começa a levantar, começa a ver se você precisa pagar a taxa ou não, e aí lá você vai uns 30, 35, 40 dias às vezes para que você possa receber o produto aí na sua mão. E aí você precisa ver se esses R$ 200 a menos que você deixou de pagar no produto aqui no Brasil ainda está compensando toda essa espera. Fora que o produto aqui no Brasil, como é o caso, você vai conseguir encontrar em até 12 vezes sem juros, tá? Então você conseguiria parcelar em até 12 vezes sem juros R$ 1.820, tá? Tudo bem, no AliExpress você também consegue parcelar, mas é no máximo em 6 vezes sem juros. Então você tem que também botar isso aí na sua balança e ver o que compensa mais. Assim como também pode acontecer eventuais imprevistos, como é o caso de uma encomenda minha que está acontecendo nesse exato momento, tá? Eu adquiri, por exemplo, um Redmi 9T que passou pela Receita sem ser tributado, tive sorte, beleza? Mas aí a sorte acabou nesse ponto. Por quê? Porque o produto, apesar de ter chegado aqui a 1 quilômetro da minha casa, no centro de distribuição do correio, a 1 quilômetro aqui de casa, por algum motivo que a gente desconhece, o correio está remetendo o produto novamente de volta para a China. Então você ainda tem que lidar com essas eventualidades que podem acontecer, porque o serviço dos nossos correios é extremamente falho. Nesse caso especificamente do Poco X3, como eu falei, considerando já a taxação, você conseguiria economizar aí cerca de R$ 200. É um dinheiro razoável para você considerar, mas de qualquer maneira tem esse tempo todo que provavelmente você vai ter que esperar até o produto chegar na sua casa, em torno de 35 a 40 dias, tá? Mas vamos aqui para outro exemplo, ó, o Poco M3, tá? Aqui no Brasil, a versão de 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento está saindo no Mercado Livre por R$ 1.345, tá? A mesma versão lá no AliExpress você vai encontrar por R$ 892. É uma diferença bem razoável de preço, sim, mas novamente você tem que considerar a taxação. Se a gente incluir aqui mais uns 200, 300 reais aqui nesse preço, o preço final dele já passa de R$ 1.000, chegando aí em torno de 1.100, 1.000 e alguma coisa, tá? Então, você novamente vai ter uma diferença aí mais ou menos da casa por volta dos R$ 200 no final das contas, entre o que você pagou lá e o que você vai pagar aqui efetivamente por conta da taxação. E aí, novamente, você vai ter que colocar na balança qual é o tempo que você está podendo esperar para esse produto chegar na sua mão. Se você acha que vale a pena esperar 35, 40 dias e economizar uns R$ 200 aí mais ou menos, legal, show de bola, é válido, tá? Mas se você está precisando do produto mais para agora, mais emergencialmente, não adianta, você não vai receber esse produto rápido, tá? Então você vai ter que botar isso na sua balança e talvez seja mais interessante para você, nesse caso, desembolsar aí mais uns 200 por essa taxa aí de emergência. Eu conferi vários modelos de smartphones para ver qual era o mais vantajoso, tá? E todos eles ficaram mais ou menos aí dentro dessa faixa de preço aí. Você acaba economizando mais ou menos uns R$ 200 em relação ao que você vai pagar mandando vir do AliExpress, já considerando a taxação aqui do Brasil, e o que você efetivamente pagaria no Mercado Livre aqui do Brasil também, tá? Então você sempre vai ter essa diferença aproximada aí de uns 200, 200 e alguma coisa, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas é sempre essa a média, tá? O que está compensando realmente hoje em dia a gente comprar no AliExpress são smartwatches como esse aqui, como é o caso desse Mi Watch que está aqui comigo, tá? Lá no AliExpress você encontra ele mais ou menos na casa aí dos R$600, 700 mais ou menos. Se você for comprar oficialmente aqui no Brasil, por exemplo, você vai pagar aí quase R$2.000 por esse mesmo aparelho. Aí eu acho sim que vale bastante a pena, até porque normalmente você não é tarifado nesse tipo de produto, tá? Eu, pelo menos, nunca fui tarifado em nenhum smartwatch que eu já trouxe até hoje aqui para o canal. Nem smartwatch,
nem fone de ouvido, tá? Nunca fui tarifado em nenhum desses 2 itens. Existe o risco? Com certeza existe, mas é muito, muito menor do que o smartphone, tá? O smartphone é extremamente sorte quando você não é taxado. Você pode se considerar extremamente sortudo quando você não é taxado num smartphone, beleza? Porque a regra normalmente é ser taxado em smartphone. Isso quando eles aplicam só a taxação. Em alguns casos, dependendo até do estado onde você mora, além da taxação da receita, você vai ter que pagar aí o ICMS, o que já passa a não compensar em relação aos produtos vendidos aqui no Mercado Livre, beleza? Então, tem que levar isso aí em conta também. Às vezes, alguns produtos são até multados, porque vem com um preço diferente do que deveria ter vindo. E aí a Receita entende que, além da taxação, tem que aplicar uma multa também. E aí já perdeu completamente o sentido de você mandar importar. De qualquer maneira, tem sempre que ser observado. Eu acho que se a diferença de preço, por exemplo, de um smartphone, tá, for mais ou menos aí em torno de uns 300, 350 para cima, eu acho que vale a pena sim você esperar mais um pouco e mandar importar esse produto, tá? Pode ser até que você tenha a sorte de não ser taxado, como já aconteceu algumas vezes comigo, de não ser taxado em smartphone, tá? Aí você tem um lucro muito maior, porque você ganha aí mais ou menos uns 500, 600, às vezes até uns R$800 de diferença aí de economia em relação ao que você pagaria aqui no Brasil. Mas normalmente não é essa a realidade, tá? Normalmente a realidade fica em torno ali de uns R$200 no máximo de economia, e aí você tem que botar nessa balancinha aí e ver se vale a pena esperar, economizar R$200, mas esperar uns 40 dias aí, pelo menos, para ter o produto na sua mão, tá? Já produtos, como eu falei aí, fones de ouvido, smartwatches, principalmente smartwatches, estão valendo a pena ainda você mandar vir de fora, tá? Isso também não são todos eles, tá? Vale a pena sempre você dar uma olhadinha no Mercado Livre. Antes de comprar o produto, dá uma olhada no Mercado Livre, dá uma olhada na Amazon aqui do Brasil, você vai ter vários e vários vendedores lá dentro da Amazon também vendendo aí os seus produtos. Pode ser que um deles esteja oferecendo um preço muito, muito similar ao que está sendo praticado lá no AliExpress, e aí talvez seja mais interessante você já comprar o produto aqui no Brasil para não ter que ter todo esse tempo de espera. Resumindo, já valeu muito mais a pena a gente mandar importar produtos do AliExpress, tá? Hoje em dia são produtos menores, é que ainda vale a pena, tá? Alguns wearables, como é o caso de alguns smartwatches, fones de ouvido, não todos, alguns também, sempre tem que ser dado uma olhada aqui nos sites brasileiros para ver se realmente está compensando você mandar importar ou não, beleza? Como eu disse, realmente já compensou muito mais, mas com o preço atual do dólar, infelizmente, não está assim compensando tão mais como já foi. E espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo foi informativo, teve o intuito aí de ajudar as pessoas que têm algumas dúvidas com relação a isso. Espero que tenham curtido. Se curtiram, deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo e bye bye!